Oi, pessoal. Olá. Oi, pessoal. É na fila, na Pensei sequência. que fosse a vez do meu pai, mas tudo bem. Olá, tudo certo? Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com a família do Marcos Petrin. O Marcos é um autista jovem de 26 anos. A mãe dele é Arlete, o pai Orlando, e eles estão aqui para contar um pouco pra gente como foi a vida deles numa época lá na infância do Marcos, que a gente não tinha muito conhecimento sobre autismo, nada, né, praticamente. E a gente estava conversando um pouco informalmente agora há pouco, eu achei a história tão interessante que eu convidei a família toda para participar aqui da conversa no canal. Conta um pouco pra gente como que foi que vocês descobriram que ele tinha autismo ou que tinha alguma coisa diferente das outras crianças que vocês conheciam. Conta um pouco a história de vida de vocês. Queres falar um pouquinho? Não. Ah, tá. Então, só para a mãe, né? Mas tudo bem. Então, quando o Marcos nasceu, recém-nascido, ele teve uma desidratação profunda, acabou dando lesão cerebral e problema cardíaco. Eu pedi as imagens de quais seriam essas lesões que eu queria ver, mas eles não sabem me dizer. Então, além de tudo, o Marcos teve um sofrimento pós-parto importante que deu 3 lesões dentro do cérebro, não é isso? Isso. Então, com 11 meses de idade, ele passou pela cirurgia cardíaca, para depois, só com 1 ano e meio, que a gente começou a extubação precoce. Tá. E na nossa casa mesmo, a gente montou, então, um circuito neurológico, onde a gente começou a trabalhar para desenvolver as 6 inteligências. 6 inteligências, mas ele tem bem mais do que 6 inteligências. Ele é muito inteligente, é um dos caras mais inteligentes com quem eu já conversei na minha vida mesmo. Mas aí vocês descobriram com quantos anos? Autismo com em torno de 7 para 8 anos. Ah, com 1 ano vocês já sabiam que tinham alguns atrasos Isso, neurológicos. Era bem nítido, bem nítido. O que era um sintoma? A gente, na verdade, ele foi diagnosticado com a síndrome de West. Tá. Por um neuropediatra Tá. de Florianópolis. Tá. E nessa mesma consulta houve assim ele passou umas informações pra gente que a gente ficou abalado, que foi, a criança, porque ele tinha 3 meses de idade, a criança de vocês é cega, é surda, não vai vir a caminhar e vai ter em torno de 1 ano de vida, praticamente. Nossa, sério? Vocês ouviram isso? Sim. Meu Deus. Então esse foi o diagnóstico que a gente ficou, te tira o chão, né? Porque tu quer um filho, Que isso? né? Nem brinca. Então a gente veio para casa e a minha esposa, como é muito guerreira para frente, não perde a esperança nunca, ela pegou e a gente foi atrás de recurso, mas alguém falou assim, não gasta dinheiro porque não tem o que fazer. Então a gente pegou e solucionou o problema cardíaco dele, que era o que estava mais atrapalhando. Jogamos todas as cartas ali, porque eu, como pai, eu estava preparado para trazer ele morto para casa. Não, Meu Deus. Então ele era muito pequeno. Ele tinha 3,4 kg quando tinha 11 meses de idade. Nossa, bem pequenininho. A peso que nasceu praticamente. Quer dizer que vocês ouviram as piores Sim. probabilidades, o pior prognóstico possível, e mesmo assim vocês nunca deixaram de acreditar. Não. Sabe por que isso é importante? Porque o pessoal que está em casa também já ouviu barbaridades sobre seus filhos, que nunca vai falar, que nunca vai andar, que nunca vai alfabetizar ou que nunca vai socializar. Isso a gente ouve muito, né? E histórias como essa, eu não sabia, eu não imaginava que tivesse passado por isso. Dão força, dão energia, sabe? Pra seguir em frente, né? É que a mãe, principalmente, o pai também tem, mas a mãe tem o 6º sentido. E eu tinha certeza que com o nosso trabalho, com nossas lutas, ele ia vencer. E a nossa preocupação, como falasse agora há pouco, era o tempo que ele vivesse fosse o melhor. Perfeito. Então e fomos vivendo dia a dia, como se fosse o único. E aí a cirurgia deu certo, ficou tudo bem, mas ele teve atrasos no desenvolvimento. Ele não tinha desenvolvimento, ele era apático. Apático. Ele não sentia dor, podia dar uma injeção, aquelas injeções que dá as vacinas. Tá. Não chorava. Tá. Você lembra alguma coisa dessa fase, Marcos? Não, eu era muito pequeno. Quem Não lembra tinha.
é o meu irmão, alguma coisa. O meu pai e a minha mãe lembram da maioria, a minha avó também lembra, mas eu não tenho nenhuma lembrança dessa fase mais tenra da minha vida, não lembro. Tá. Que bom. Ainda bem. E aí ele foi crescendo, solucionou o probleminha físico, e aí foi crescendo, e como é que se desenvolveu? Daí vem a parte que ela contou, né, que a Arlete contou, quando ele com 1 ano e 6 meses, ele já tinha... Ganhou alta do coração. Essa parte até a gente conta nas palestras, que é a parte da mãe, né? Tá. Eu não faço, eu sou mais a parte técnica. Bastidores. Mas ela conta o começo da vida dele para entender o contexto, senão fica muito... Então daí ele continua a palestra a partir do autismo, né? Certo. Pra saber. E aí vocês descobriram que... O autismo? Ele não era verbal, né? Ele só falou a partir de 4 anos e meio, não é isso? Exato. E aí não parou mais de falar, né, Marcos? Não, ligaram o radinho. Daí foi feita a estimulação precoce, como a Arlete falou. Com todas as 6 inteligências específicas. Então, por exemplo, um exemplo bem bobinho, ele não tinha tato nenhum. Tá. E a gente fez 3 atividades. Então, espeta, acaricia, que a gente pegava um palito de dente, espetava nele, e o carinho para dar os 2 opostos, para o cérebro registrar. Certo. Áspero liso, que é a esponja de louça, tu raspava na perna dele, e o lado macio. Certo. E o quente e o frio. Certo. Água quente, bem quente, por sinal. E a depois fria. E mandávamos o estímulo verbal. Quente, frio, áspero, liso. Em todo o corpo, até o Sempre pescoço, o verbal. E junto. vocês estimulavam a partir das indicações dos terapeutas todos os dias? Não existia terapeuta. Não existia terapeuta? Vocês Não. tiraram de onde A essas gente informações? conheceu o programa em Brusque, na Escola Charlotte. É uma escola que trabalha só com crianças com... A reorganização. Neurológica. Isso. Ok. E ela... Não sei como que a gente descobriu isso. Através de uma pessoa que já tinha trabalhado esse método em Vidal Ramos na nossa cidade. Nossa, ainda bem que... Mas não tinha fonoaudiólogo, não tinha terapeuta, não tinha... Era tudo nosso. Eles viram a nossa sala aqui de play, que tem barras para subir, que tem parede de escalada, que tem faixas para a criança pendurar, que tem pula-pula, e eles falaram que eles tinham uma sala parecida com essa. Dentro de casa eles montaram todo um esquema de estimulação dentro de casa e estimulavam por 8 horas todos os dias. Todos os dias. Apesar de trabalhávamos fora. A gente contratou uma moça para ficar em casa, que a gente já tinha, né? Até inclusive ela mora em São Paulo agora, que a gente está na casa dela hoje. Ah, tá. E ela ficava dando assim, todo o trabalho, estimulação que ela conseguia fazer sozinha, ela fazia. Tá. E daí o restante a gente fazia nos intervalos do trabalho. E daí noite adentro. Todos os dias. Todos os dias. Uau, Incansavelmente. uau. E ele foi melhorando. E a gente trabalhava mais ainda, porque daí quando a primeira vez que ele tomou uma vacina e puxou a perninha um pouquinho, opa, tá dando certo. Ai, muito legal. As pessoas, geralmente os pais não querem que a criança chore. Tá. E a gente torcia para que o Marcos chorasse. Para ver que ele estava tendo sensibilidade, Exatamente. Né? Tá. E daí Pergunta aqui, ele fez uso de medicação? Só no início, mas para a convulsão que ele tinha. Depois também foi uma atividade que a gente desenvolveu, que a escola nos passou, era respirar dentro de um saquinho plástico para tentar mandar mais oxigênio para o cérebro. Sim. A gente fez bastante vezes, bastante tempo, até que ele conseguiu, não tomou mais o anticonvulsivante, ele tomava só. Para autismo, nunca. Certo. A gente substituía com falas, com dicas, com... terapia, estímulo, 8 horas por dia e tudo mais. Legal. E aí ele começou a apresentar sinais de inibição social, restrição social, apresentava, só que a gente sempre achava que fosse por causa da lesão. Certo. E como é que vocês descobriram que era autismo? Na escola. Quando começaram a vir os bilhetes pra gente, Marcos não olha pra gente quando fala, Marcos fica se batendo, Marcos não copia do quadro, tudo bilhetes chatos. Em casa vocês não viam esses sinais? Víamos, mas a gente associava entendi. A lesão cerebral. Entendi. Porque ele tem lesão, ele não responde quando chama. Entendi. Demora mais. Ele não quer fazer isso porque ele gosta de fazer outra coisa. Entendi. E daí vocês descobriram que era autismo. Isso. Vocês tiveram um diagnóstico. Foi uma professora amiga da família, que
até somos compadres, que nem se diz lá no Sul. Legal. Ela do 7º para o 8º ano, né? Na escola. Isso. Não, eu tinha a minha idade, né? De 7 para 8 anos Isso, de idade. na escola, daí começou a vir esses bilhetes e tal, essas comunicação. E essa pessoa era professora e estava fazendo psicopedagogia. E ela que disse... Ela, certo, no curso, ela viu que existia pessoas autistas. Certo. Que foi a primeira vez que a gente ouviu a palavra, ó, dá uma olhada porque o Marcos tem todas as características de autista. Certo. Aí a gente procurou se informar e tal, tentou estudar alguma coisa, mas na época, 18 anos atrás, não existia nada. Não tinha nada. Se hoje já tem um monte de besteira, imagina na época que... Muito científico, Isso, muito daí técnico, o que a gente resolveu? Está dando certo o que a gente está fazendo com o Marcos. Vamos continuar. Vamos continuar fazendo, porque aqueles nomes científicos lá a gente não entendia nada. E daí fomos acompanhando. Então, cada vez que vinha por exemplo, Marcos não copia do quadro. Aí ele chegava em casa, filho, por que não? Não precisa. Mas como não precisa? Por que não precisa? Porque está aqui. Você tem uma boa memória, Marcos? Então, ele achava ridículo ter que copiar do quadro uma coisa que ele já tinha gravado. gravado. Já tinha gravado. Só que daí a gente trabalhava de novo, filho, mas é necessário que tu registre. Mas daí a gente percebeu que era difícil ele no quadro e copiar pela coordenação motora. Entendo. Aí pela a gente ia atenção escola, compartilhada. A gente ia na escola de novo. Professora, a gente descobriu agora, Marcos tem realmente dificuldade, mas se eu pegar o caderno da coleguinha e eu ditar para ele em casa, ele registra. Então, quem sabe a senhora dita para ele na sala de aula. E aí então, deu certo. Isso, ele dava mais uma coisa vencida. Aí, Marcos, por que tu não presta atenção? Mas eu presto. Então, diz para mim o que tu aprendeu em ciências. Isso. Ele não precisa olhar para a gente. Sabia tudo. Você tem boa memória, Marcos? Tenho. Eu tenho boa memória e bom registro auditivo, né? O que eu escuto fica muito mais na minha cabeça do que talvez o que eu vejo ou o que eu escrevo. Então eu fico escutando e quando eu tenho informação suficiente, eu devolvo. Né? Não guardo essa informação em nenhum lugar. A não ser que seja um conceito muito técnico ou uma fórmula matemática, uma fórmula musical que eu tenha que seguir aqueles passos, né? Informação eu estou sempre armazenando na memória por via de audição. Né? Eu prefiro escutar e ficar olhando para um lugar fixo do que ter que olhar, escutar, sentir, tocar. Às vezes até eu posso entrar em crise, dependendo da situação. Então, se só fala, mas fica comigo falando que eu vou internalizando. Mas lembra, sempre objetivo, né? Sempre informações, blocos de informação objetiva. Que sirva, que faça sentido para alguma coisa para você, né? E aí que estava o meu obstáculo lá na escola. Porque a professora, ela tende a passar a fórmula da matemática, mas é aquilo por aquilo. E a criança, não só autista, sabe? A neurotípica também, às vezes, se pergunta, mas onde que eu vou usar isso? Para que eu estou aprendendo tudo isso? Para que serve tudo isso, né? Deveria ser para todos, né? Ter uma lógica, ter uma associação. E aí, quando você entendia a lógica e fazia sentido para você, você aprendia. Isso. É sempre nessa tônica, né? Certo. O que faz sentido, eu posso provar. Então, se eu posso provar, que é a característica do pragmatismo, eu posso aprender. E se eu posso aprender, eu posso passar para frente também. Né? Isso é uma associação bem básica que eu fazia, né? O que não tinha sentido eu logo esquecia. Verdade. Qual foi a fase mais difícil para vocês? Qual foi a fase mais difícil para a família? Qual foi a fase para nós mais foi lá quando ele nasceu, com aquele laudo que o médico nos deu. Ou seja, todos os perrengues que vocês passaram não foram tão ruins quanto a perspectiva dele poder morrer, né? Exatamente. Então, o autismo para nós foi só mais uma modinha. Então, vocês nem ligam muito, né, pra isso? Não, porque assim, para nós foi um privilégio, era só autismo. Era só autismo, mas ele estava vivo, ele tava né? Vivo. Então, assim, por isso que eu fico animal com os pais, eu fico... eu tenho vontade assim, de dizer, pais, quando eles recebem o laudo autismo, eles passam por luto, aquela coisa toda, né, que eles dizem, pra gente não teve, né, luto, né? Não.
porque também a gente não tinha talvez sentido, mas eles dizem assim, não pode, não pode, não pode, não pode. Claro que pode. Claro que pode, né? Olha então, o cara incrível que ele é. Infelizmente, muitos médicos ainda passam o laudo para o pai e para a mãe falando isso. E eu fico muito triste. Sim. Porque os pais, eles ficam desnorteados. Sim. Então o laudo, eu acho assim, pais, se alguém está ouvindo ali que vai ouvir, não se desesperem quando recebem o laudo. Vão atrás do que pode ser oferecido para a criança em casa, para ela ser uma criança feliz, um jovem feliz, um adulto feliz. Perfeito. E né? O autismo não importa, né, para vocês. Eu vejo é ruim. Tu sair na sociedade, como a gente saía, a nossa cidade é muito pequena, tá. E o pessoal às vezes apontava para Marcos e dizia, o deficiente do Orlando da Arlete. Agora tá louquinho, porque ele fazia esse tipo, ele tá louquinho. Tu vai digerindo aquilo, e vai falando para ele. Marcos, deficiente é a mãe. Tu não é deficiente, tu sabe falar inglês, a mãe não sabe. Então, olha só, eu sou deficiente também, só que eu consigo esconder. E como ele é muito lógico, fazia sentido para ele. Exatamente. Quer dizer, se a gente fala uma língua menos do que ele, então somos deficientes em comparação. E não é? Faz sentido, exato. Tal fulano usa óculos, é deficiente. Exato. Então, isso a gente conseguiu achar essas subterfúgios, tu diz, né? Quer dizer, para tentar ensinar isso para ele. Entendi. Para não internalizar o deficiente como sendo uma coisa tão ruim assim. Entendi. E a gente também a gente começou a aprender muito com ele, porque ele começou a se estudar. Né? Entendi. Porque ele era diferente. 12 anos de idade ele começou a se estudar. Tudo que tinha de informação ele trazia para ele. É tanto que ele falava, né? Mãe, não segura minhas mãos quando eu tô, porque ele além desse movimento ele também faz isso aqui, né? Tem horas que ele está no quarto dele lá trabalhando no canal, escrevendo livro, que ele tem 3 ou 4, 5 livros já pronto lá, que a gente está tentando editar, né, Marcos? E ele tem hora que ele está lá assim, né? Não, no momento, eu já pensei em filmar e colocar num vídeo dele para ver que não é só isso, né? Mas a gente aprendeu com ele, então segurar para quê? Para os outros não ver? A gente segurou, mas aprendeu que era ruim para ele. Foi muito melhor quando ele pôde redirecionar as mãos para escrever e produzir com as mãos do que segurar, né? E me fala uma coisa, Marcos, e para você, qual foi a pior fase do que você se lembra até hoje? Foi uma fase ali que vai dos 12 até os 18 anos, mais ou menos. Porque naquela fase todo mundo tinha seu parzinho e isso acontecia nas festas. Então, assim, acabava que se tu não estivesse ali nas festas, tu estava meio que à margem, né? Adolescente tende a fazer isso. Então, foi uma fase que eu pensava, poxa, por que será que ninguém me nota, né? Por que será que ninguém me vê? E dentro de casa ninguém ia atrás de mim, ninguém ia brincar, fazer algumas atividades. Como eu dizia alguns vídeos atrás, as atividades têm que ter lógica e há aquela setorialidade social. Então, como os outros não conseguiam entender isso, essa forma de pensamento, eles julgavam, sabe? E aí foi tanto julgamento que às vezes eu ficava até apático, até mais triste, sabe? Nessa época eu comecei a estudar bastante música, porque se eu estivesse ocupado estudando, tocando, compondo, as pessoas iriam me afetar menos, né? E dessa forma eu consegui vencer essa fase e entender que às vezes as pessoas não tinham esse afinco com a informação, por isso acabavam cometendo esses deslizes, gafes, preconceitos, mas eu podia informar elas, né? Exato. Foi a fase de criação ali do Diário de um Autista. Coincide muito bem com essa fase pior. A fase que eu peguei a minha câmera de segunda mão lá em casa e comecei a filmar até aquele primeiro vídeo. O vídeo que tem mais acessos ao vídeo mais caseiro lá do canal. Bem depois desse momento ali, peguei a câmera e contei para todo mundo o que eu sempre quis contar, né? Naquelas horas difíceis. Entra lá no canal do YouTube do Marcos, chama Diário de um Autista. Ele conta histórias incríveis.